Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de conversar aqui com o deputado estadual reeleito pelo PSB, Roberto Andrade, ele que é um dos postulantes à presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, bom dia, ouvintes da Rádio Super. Você já me pega logo com uma afirmação dessa assim, de cara, você já me dá um susto aí sobre essa questão de candidato à presidência, mas nós vamos falar disso. Vamos ter oportunidade, com certeza, de falar, mas antes de falar dessa questão da disputa pela mesa diretora da Assembleia, deputado, é inevitável que a gente não toque no assunto do dia, que é esse desdobramento da Operação Lava Jato, denominado hoje Operação Capitu, que levou para cadeia o vice-governador Antônio Andrade, está preso, também o deputado estadual João Magalhães, do MDB, que é seu colega de Assembleia Legislativa, além de o dono da JBS, o Joesley Batista, o executivo Ricardo Saldi, entre outros aí, são 62 mandados de prisão, busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Minas e outros estados. Que tipo de juízo que o senhor faz ao acordar? Todos nós fomos surpreendidos, né, com essas notícias. Bom, acho que surpresa a gente não tem mais, né? Porque ontem, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tivemos 10 deputados, entre deputados eleitos agora e deputados em final de mandato presos também por um esquema de corrupção. Então, cada dia a gente é surpreendido, a gente tem essa notícia, né? A gente acorda de manhã e todo dia, quase todo dia, a gente parece que isso não vai ter fim, né? Cada dia um escândalo, cada dia uma corrupção. Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, não conheço esse caso envolve o meu colega, o João Magalhães, o Antônio Andrade, então a gente não pode nem fazer nenhuma avaliação do que é esse, que ele está sendo acusado, né? As notícias estão chegando agora, mas a impressão que a gente tem é que isso não acaba nunca, né? Cada dia. A gente tem informações, deputado, de que deputados estaduais também estão na mira dessas investigações. Isso deixa a casa em alerta? Olha, o que o João Magalhães está sendo acusado, né, é de quando ele era deputado federal, né? Assim como tivemos também um problema de um outro colega, o deputado Cabo Júlio, mas também de quando foi deputado federal, né? Então eu não tenho nenhuma notícia de envolvimento de deputado estadual nesse problema nem outros aí que possam vir a surgir, não. Mas a gente não sabe, né? Cada dia, às 6 da manhã hoje dos políticos aí, né? De alguns aí, tem sido muito complicado, né? É quando a Polícia Federal chega para dar batida, então 6 horas da manhã, tem muita gente que só dorme depois das 6 aí. O senhor acha que esse tipo de situação pode criar um clima de instabilidade na Assembleia Legislativa, mesmo os casos não sendo referentes necessariamente à Assembleia Legislativa? Eu acho que pode sim ter um impacto na Assembleia, inclusive porque o João Magalhães é um deputado muito atuante, ele preside uma comissão muito importante, né, que é a Comissão de Administração Pública, é um dos deputados que tem uma liderança dentro da Assembleia, e eu acho sim que o nome dele é um nome ele é um deputado muito conhecido, então acho que isso vai causar um impacto ruim na Assembleia, né? A gente espera que ele consiga provar, né, sua inocência nesse fogo. Deputado, vamos falar um pouco agora sobre a próxima legislatura, né? Mas como a gente falou no início da entrevista, o Rodrigo falou no início da entrevista, o senhor está sendo apontado aí como um possível candidato à presidência da Assembleia Legislativa. Só que o senhor foi o único do PSB que foi reeleito para a próxima legislatura. O quanto o senhor acredita no seu poder de aglutinação para conseguir esse lugar na mesa? Bom, então vamos lá. Eu não me lancei candidato a presidente da Assembleia em nenhum momento. Nós temos colegas lá que estão pleiteando, estão em campanha. Eu fui procurado por um grupo de deputados que me propuseram que a gente que eu fosse candidato a presidente da Assembleia. Eu estou ainda avaliando para ver o tamanho desse grupo, desses deputados que não estão
o caso não é satisfeito. Eles estão procurando uma outra opção, a não aquelas já colocadas. Então, eu estou avaliando ainda, conversando com esse grupo, mas, em momento algum, eu fiz nenhum tipo de campanha, eu fiz nenhum tipo de pedir voto na Assembleia, não me lancei candidato. Muito pelo contrário, eu estava lá, minha expectativa era continuar na comissão de desenvolvimento econômico. Agora, esse grupo de deputados que me procurou, olha, se a gente tiver consistência, que deputado que não quer ser presidente da Assembleia, né? É sempre uma honra você presidir aquela casa legislativa. Então, eu estou avaliando junto com eles se esse grupo de deputados, se ele vai crescer, qual o tamanho, para a gente poder ver se a gente tem realmente viabilidade. Não fujo do desafio, mas também não vou partir para nenhuma aventura. Seria o senhor a chamada terceira via? Porque a gente vê até agora, dominando um pouco mais essa discussão da presidência da Assembleia, o deputado Arlen Santiago, do PTB, que esteve aqui com a gente, o deputado Agostinho Patrus, do PV, que inclusive apoiou o governador eleito Romeu Zema no segundo turno. Seria o senhor essa terceira via que tanto se fala e que acabou inclusive se elegendo aqui em Minas Gerais? A ideia é essa, né? De uma terceira via, de um deputado que tivesse um trânsito mais um maior trânsito entre os deputados, entre todas as bancadas, entre todo o segmento da Assembleia. E me senti até honrado de ter sido procurado por esses colegas com essa proposta desse projeto. Deputado, falando em terceira via, né, a gente lembra o que aconteceu na eleição, que o PSB começou tentando uma candidatura própria com esse prefeito Márcio Lacerda e acabou ocorrendo toda aquela confusão, aquele não acordo com o PSB nacional, e o resultado disso a gente vê isso, que só o senhor conseguiu se reeleger para a Assembleia Legislativa. Dito isso, como que o PSB saiu dessas eleições aqui em Minas Gerais? Qual é a avaliação que o senhor faz depois de tudo isso que aconteceu, a candidatura apoiada, né? Apoiada a candidatura da Dal Clever Lopes, do MDB, que acabou não tendo uma forte expressão na eleição? Bom, você está dizendo que o PSB apoiou a candidatura do Dal Clever Lopes? Não, tu querendo dizer o seguinte, depois do problema que teve, acabou sendo a Dal Clever o candidato. Sim, o candidato. A minha pergunta, resumindo, como que o PSB termina essa eleição? Olha, como é que ele terminou? A avaliação que o senhor faz? Em frangalhos, né? O PSB está sob intervenção de uma comissão provisória, né, imposta por Brasília, que dentro daquele embate do Diretório Nacional com a Comissão Provisória, né, que queria o Márcio Lacerda como candidato, e nós vivemos uma situação muito, inclusive fomos por a ideia, se não tivéssemos candidato, a gente iria ter uma chapa própria, só de candidato do PSB, e fomos para uma coligação sabendo que iríamos sacrificar alguns nomes. E essa coligação acabou também não prosperando, mas depois nós fomos levados a uma coligação com o PT e com o PR. Também não é o que a gente queria. Mas nós ficamos à mercê de decisões de Brasília, e isso prejudicou a eleição de pelo menos mais 2 colegas que a gente acredita que teriam sido eleitos se a gente tivesse o nosso projeto inicial. O sacrifício foi em função da eleição do Márcio Lacerda. Fala de nós temos um candidato a governador, nós tínhamos que abrir mão e nos coligarmos, mas nós abrimos mão para fazer essa coligação. E não tiveram candidato. E não tivemos o candidato a governador. Pois é, e até nesse sentido, deputado, eu já ouvi de alguns integrantes do PSB a avaliação de que, se tivesse sido de fato candidato, Márcio Lacerda teria encarnado essa terceira via que acabou sendo encarnada pelo governador eleito Romeu Zema, e que teria uma chance muito ampla, muito grande de ser eleito governador. O senhor faz essa mesma leitura de alguns integrantes do PSB que já ouvi? Olha, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, porque tanto é que quando eles tiraram o Márcio Lacerda da disputa, foi uma negociata no Diretório Nacional, inclusive tiraram o candidato do PT de Pernambuco, tiraram o apoio do PSB ao candidato Ciro Gomes, é porque eles sabiam disso, né? Então, aquelas pessoas que fizeram esse acordo do PT sabiam que a candidatura
Márcio Lacerda ameaçava tanto a candidatura do PT quanto do PSDB. E só que eles foram surpreendidos pela eleição do Romeu Zema, que ocupou esse espaço, que eu não tenho dúvida nenhuma que seria do Márcio Lacerda. Deputado, e como o senhor vai se posicionar em relação ao governo? Ao Zema? Isso. Olha, eu comungo muito com as ideias do Partido Novo, quando ele fala em privatização, de uma administração mais técnica. Então eu tenho muito simpatia pelas suas propostas. Na Assembleia nós estamos vislumbrando lá 3 blocos. Alguém fala tem 4 blocos lá, mas eu acredito que 3 seja o número ideal, e talvez algum partido faça uma bancada independente. Porque o partido ter a bancada independente tem que ter no mínimo 5 deputados. Então são poucos partidos que podem fazer essa bancada independente. Mas nesses 3 blocos sempre tem a oposição, a situação, e aquele bloco que nessa legislatura agora foi chamado de independente. Eles não Mas que sempre votou com o governo. Né? Eles nem querem usar mais esse nome independente. Então eu provavelmente posso estar tanto no bloco de apoio ao governo, quanto nesse bloco intermediário, né? Porque eu não tenho dificuldade nenhuma de apoiar o governador eleito Romeu Zema por aquilo que eu disse, por acreditar, por comungar com muita coisa que ele prega. Algumas coisas a gente não concorda, muito também pela falta de conhecimento que ele tem da máquina pública, da administração pública. Então, às vezes ele fala alguma coisa e depois ele vai chegar à conclusão que não é bem assim, mas eu acho que ele tem uma grande oportunidade de fazer uma grande gestão, porque ele montar a equipe dele, a negociação, ele não vai precisar negociar. Ele está dizendo isso o tempo todo, as pessoas ligadas, eles estão dizendo isso o tempo todo, que não vai haver negociação de cargo, troca de indicação de secretária, troca de apoio político. Então ele pode montar uma equipe realmente que tenha condição de tocar esse estado, porque a situação está muito ruim. E o senhor acha que isso é de fato possível? Eu vou fazer 2 perguntas em uma, que é de fato possível que ele consiga tocar o trabalho do governo sem necessariamente fazer esse tipo de negociação, que é muito comum com a Assembleia Legislativa, e pergunto mais, o senhor vislumbra para ele facilidade para que o bloco governista tenha facilidade para aprovar os projetos que sejam de interesse do Executivo? A primeira impressão da relação que ele está tentando construir com a Assembleia, qual é para o senhor? Olha, ele falou, inclusive, que quer visitar todos os deputados, né? Sim. Bom, isso vai depender muito do presidente da Assembleia, né? Vai depender do líder, né, do governo, da formação desses blocos, mas ele tem sim, né, com 70% dos votos. Nós estamos falando aí de escândalo, atrás de escândalo, nós estamos falando de um estado falido. Então ele tem, eu acho que a Assembleia, que os deputados não vão poder fugir de um apoio a propostas que realmente vão traduzir em resolver, né? Começar a resolver os problemas do estado, que não são fáceis. Ele vai pegar o estado numa situação muito ruim, entendeu? E até no final do ano as prefeituras estão tendo um desdobramento nas prefeituras, as prefeituras começam a demitir, começam a mandar funcionários embora, atrasar seus pagamentos. Então a situação está realmente difícil. Então você também não vê uma união. Vamos sentar, vamos conversar, o que nós temos que fazer, o que nós podemos fazer, né? Vamos ver o que a gente pode ajudar o estado. Acho que a decisão do apoio ao governador Zema, ela tem que ser mais republicana, não tem que ficar aquelas negociadas, aqueles acordos aí de indicação de apadrinhados políticos, não. Acho que a gente tem que pensar mais alto, pensar no estado. E ele tem essa oportunidade, ele tem uma legitimidade de votos e o estado, pelo estado, né, pela situação que está aí, acho que ele tem que... Muito bem, nós conversamos com o deputado estadual
reeleito pelo PSB, Roberto Andrade. A gente disse aqui que ele é postulante à presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele disse pra gente aqui que foi procurado, né, por alguns parlamentares que veem nele uma possibilidade de terceira via. O fato é que é um nome cotado para assumir a presidência da Assembleia Legislativa. Quero agradecer ao senhor, deputado, pela presença, pela participação. Foi um prazer recebê-lo. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite do programa Super N, né? Café com Política, estamos à disposição, né? Sempre que convidados, estar presente. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Um bom dia para o senhor.